Uma mulher cheia de Jesus, cheia Glória do a Espírito Deus. Santo. E o pastor Eibe foi abençoado porque ele ganhou uma linda esposa. E claro, ela foi abençoada também, né? Com certeza. Então, ela está hoje aqui para compartilhar a palavra de Deus. Gente, pensa na palavra. Eu fui muito edificada. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu preciso melhorar, como que eu preciso ser mais bênção no reino de Deus. E abra seu coração, amém? Fala, Senhor, essa palavra é para mim, eu recebo, eu tomo posse. Amém, Que Deus vai em nome de ministrar Jesus. você no mais íntimo, amém, queridos? Amém. Deus abençoe minha pastora Obrigada, linda. pastora. É um privilégio para Miriam, nós, muito como obrigada. igreja, tê-la aqui conosco. Muito obrigada, pastora Miriam. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui com a Paz Church Boa Vista. Aleluia! E a gente traz a saudação mesmo lá da Paz Church São Paulo, né? Que nós somos todos famílias para a glória de Jesus. Então, para mim é uma alegria muito, mas muito grande. Vocês têm pastores maravilhosos aqui, a pastora Miriam, pastora Miriam, pastor Lima, tem feito um trabalho incrível e eu louvo a Deus pela vida deles. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? A Bíblia fala que o justo é plantado, né? É perto das águas. E eu creio que vocês realmente têm sido plantados perto das águas. E ao seu tempo, vocês e eu, nós daremos bons frutos em nome de Jesus. E essa igreja é uma bênção, glória a Deus. E nós podemos adorar Jesus juntos. Como a pastora Miriam falou, né? Eu vou contar rapidinho, né, um pouquinho da minha história. Eu casei com o pastor Eibe, nós já estamos casados faz 32 anos. E eu lembro quando eu cheguei na Igreja da Paz, né, na Paz lá em Santarém. Eu venho de uma família muito católica. O meu pai, né, é lá de São Paulo, mas é de uma família muito católica, muito tradicional. Na realidade, da família do meu pai, nós somos parentes do primeiro santo canonizado no Brasil, que foi o Frei Galvão. Então, muito, né, assim, parente e tudo. Então, eu cresci num ambiente muito assim, muito católico. Estudei em escola de freira, quis até ser freira, meu Deus, que desperdício. Mas amém, Jesus, né? E do lado da minha mãe já é uma família evangélica. E eu ia para a missa 6 horas da manhã sozinha. Eu era bem fiel. Só que para ir para a missa, eu passava na frente da casa da minha avó materna e ela ficava me olhando e ela disse assim, essa aí vai dar uma boa crente. Glória a Jesus. Eita glória, né? Aí, glória a Deus, né, que a minha avó era líder do círculo de oração, me convidou para ir para a igreja, eu fui para a casa dela, ela me convidou escondida do meu pai, porque meu pai tinha horror a crente, né? Ele não queria saber de crente de jeito nenhum. Então, eu fui escondida, fui para a casa da minha avó me levou para a igreja. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu me lembro que o meu pai falou assim, olha, se tu virar crente, tu pode ter certeza que tu não é mais minha filha. E eu era muito ligada com meu pai. Mas, glória a Deus, eu fiz escolhas, né? Eu lembro quando... Aí, como que você foi parar na Igreja da Paz, na Paz Church? Eu vivia com as idosas, né, do círculo de oração, com a minha avó, para lá e para cá, para lá e para cá. O meu tio, que era da Igreja da Paz, viu, coitada, a Andréa, né, só vive com as velhas, espera aí. Aí me chamou para a Igreja da Paz, porque tinha muitos jovens e tudo. E eu fui, e eu lembro, porque eu pensava assim, agora que eu sou cristã, eu tenho que demonstrar para o meu pai que eu realmente nasci de novo. Então, eu já era uma filha obediente. Gente, eu era obediente, mas eu fazia muita coisa errada, né? Escondida. Você vê, eu fui escondida, então, né? Mas eu procurava, eu tinha aquele temor de Deus no meu coração. Então, eu tinha que pedir para ir para a igreja para o meu pai, porque ele tinha tanta raiva de eu ser crente, né? Então, eu tinha que pedir, pai, eu posso ir para a igreja? Não. Quando chegava na quarta-feira, nós tínhamos culto, pai, posso ir para a igreja? Não. Chegava no sábado, tinha culto, pai, posso ir para a igreja? Não. Chegava no domingo, pai, posso ir para a igreja? Não. E eu obedecia. Até que Deus foi fazendo a obra no coração dele, né? E foi interessante, porque o Eibe tinha um programa chamado Momentos Milagrosos, de manhã bem cedo. E meu pai estava num pau de guerra com a minha mãe, numa briga doida.
E aí, para parar o que a minha mãe estava falando, meu pai ligou o rádio, e o rádio naquela época era aquele rádio que fazia assim, e já aumentava o volume, né? Então ele fez assim, aumentou o volume bem alto, e foi bem na hora que o Abe estava falando. Você que está brigando com a sua esposa, aí o papai... Meu Deus, né? Então, quando o papai soube que era essa igreja que eu queria ir, que era desse pastor, ele começou a deixar mais ou menos. Eu levei a minha mãe, então eu ia para a reunião de senhoras com ela, porque eu não podia ir, então eu ia com ela. E é interessante que a Miriam era uma jovem, ela chegou para mim e falou assim, olha, porque ela me via lá sempre com as reuniões de oração, com as velhas, né, e eu lá. Aí a Miriam falou para mim, olha, tem uma reunião de sábado que é de jovens, você não quer vir? Eu falei, eu quero vir, né? Então eu comecei a pedir para o meu pai, aí tinha dias que ele dizia não, tinha dias que ele falava assim, vai dormir na igreja? Que tu quer ir? Quarta-feira, sábado, domingo, toda hora tu quer ir para a igreja? Mas eu sempre procurava obedecer. Até que chegou um ponto, que chegava domingo de manhã, ele me acordava e dizia, Andréia, tu não vai para a igreja? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Porque eu procurava dar um bom testemunho. Eu lembro uma vez, agora eu posso contar, porque ele já partiu, já está para a glória, né? Mas eu lembro uma vez que o telefone tocou e ele disse assim, atende aí o telefone e diz que eu não estou. E eu, meu Deus, eu sou crente, meu Deus, não posso mentir. Eu falei, papai, mas eu não posso mentir. Eu não posso dizer que o senhor não está. Tu vai atender esse telefone, tu vai dizer que eu não estou. Falei, papai, eu não posso. Aí ele me pegou pela orelha, me levou, disse, pega esse telefone e diz que eu não estou. Eu falei, papai, eu sou crente, eu não posso. Eu odeio crente. Nós tivemos o privilégio, né, de, papai entregou a vida para Jesus, nós batizamos o meu pai para a honra e glória de Jesus. E ele mesmo dizia que uma das maiores alegrias era que ele teve uma filha que serviu o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso não é só algo que Deus tem para uns e não tem para outros. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Para cada um de nós. E Ele quer ver transformação na nossa vida. Por quê? Porque antes de eu converter, realmente, eu mentia, escondia as coisas, fazia coisa errada, namorava pra caramba, né? Então, mas tudo escondido dos meus pais, mas assim, né? Eu obedecia em algumas coisas e tinha muitas áreas na minha vida que estava totalmente errada. Mas nós todos estamos num processo de transformação. É isso que Deus espera de nós, que a gente seja transformado de glória em glória. E aquela Andréia daquele tempo é uma Andréia que melhorou, que hoje está aqui e que vai melhorar para a glória de Jesus. Por quê? Porque Deus quer que a nossa vida seja uma vida transformada. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Você já conviveu com pessoas? Antes de eu falar, para me deixar logo isso aqui para o lado, eu trouxe 2 livros. Esse é o meu xodó, gente. Filhos Poderosos na Terra. Vocês têm aí na livraria de vocês também. Nós trouxemos poucos exemplares. Esse livro, gente, para a criação de filhos. Agora que eu sou vovó, né, eu vou ler de novo, porque esse livro me abençoou demais na criação dos nossos filhos. E eu conhecia a Kelly e o Luciano Subirá. Os filhos deles eram crianças, pequenos. Ele ainda não tinha o livro Como Flechas, que é sobre criação de filhos. E eu dei esse livro para a Kelly Subirá. Os filhos dela eram pequenos, ela usou com os filhos dela. E foi muito lindo que uma vez ela estava pregando na Lagoinha, falou desse livro, foi um desespero. Todo mundo querendo esse livro, mas tinham parado de fazer. E eu pedi que o MDA publicasse, porque é um livro que abençoa muitas famílias, muito prático para a criação de filhos. Eu não sabia que quando eu dei para Kelly Subirá, eu não sabia que eu estava investindo no meu próprio genro. Glória a Deus, aleluia. Ô, glória. Isso aqui é as raízes ainda de onde eu converti. Não precisa nem dizer aonde, né? Outro é Meu Amigo Espírito Santo, que é do Abe. Esse livro também tem abençoado tantas pessoas. Por quê? Porque
O que mais nós precisamos, ontem o Wade falou, se você tem Jesus, a segunda coisa que você mais precisa é ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ser sensível àquilo que Ele fala para nós, sermos guiados pelo Espírito de Deus. E esse livro, o Wade ensina como ser guiado pelo Espírito Santo. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu lembro uma vez que eu estava em Santarém, descendo a Barão do Rio Branco, que eu fui comprar uma agulha, era uma coisa assim, bem corriqueira. E eu estava descendo assim, do nada. O Espírito Santo falou no meu coração, comece a orar em línguas agora. Eu comecei a orar. Não deu assim 50 metros. Um caminhão veio e entrou no meu carro. Entrou. Graças ao meu bom Deus, nada, absolutamente nada aconteceu comigo. Mas eu sei que eu, sem saber, eu fui sensível à voz do Espírito Santo e eu estava orando por mim mesmo sem saber. Então, o Espírito Santo, ele não está aqui só por estar, porque Deus não tinha o que fazer e mandou o Espírito Santo, não. Ele está porque Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso auxiliar, Ele vai nos falar coisa, Ele vai estar nos guiando. Ainda agora eu estava lá dentro e eu falei, Espírito Santo, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe a necessidade de cada pessoa. Tanto que agora eu estou falando muitas coisas que eu não falei no primeiro culto. Por quê? Porque eu estou na dependência do Espírito Santo, porque eu sei o que cada um de vocês precisa ouvir por causa do Espírito Santo. Então, eu sei que o Espírito Santo vai falar conosco, né? Tanto com vocês, como comigo também. E é essa transformação que tem que estar acontecendo nas nossas vidas. Você vê essa transformação acontecendo na sua vida? Não levante a mão e não fale, só fique com você mesma, né? Você já conviveu ou você é aquele tipo de pessoa que você fala assim, eu leio a Bíblia, eu oro, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não sei o que é. Pastor Andréia, as pessoas dizem que é muito difícil conviver comigo. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. O que acontece? Por que é difícil conviver comigo? Por que eu não me dou bem com as pessoas? Por que ninguém me convida para nada? Ninguém me convida para casamento, para aniversário, para nada. Eu não sei o que é, o que está acontecendo. Por que isso acontece comigo? Você já encontrou com pessoas assim? Ou você é essa pessoa? Você sabia que fisicamente, nós como pessoas físicas, nós temos algo no nosso olho, no nosso globo ocular, que se chama ponto cego. O que é um ponto cego? Eu coloquei aqui, é uma faixa do nosso campo de visão que está obstruída, que nós não conseguimos ver. E nós temos fisicamente esse ponto cego. Tem uma figurinha que eu gosto até de usar, que é um X e uma bolinha. E sempre quando eu prego, eu peço para as pessoas tirarem foto desse X e dessa bolinha. Está aqui? Olha aí! Então tira foto. Que vocês vão ver em loco agora. Deixa eu sair daqui, né? Em loco, como cada um de nós tem pontos cegos. Tá? Tira a foto. Tá. Não faz agora, porque senão todo mundo vai ficar fazendo, mas eu vou contar como que é o experimento. Você vai tampar o seu olho esquerdo e você vai aproximar. Tá bom, faz, já tem uns fazendo. Tá. Não quero que você esteja em desobediência, tá? Vamos tentar uma vez. Quem não conseguir, tenta mais lá em casa. Você vai tampar o seu olho esquerdo, você vai aproximar o seu celular olhando para a cruz. Vai chegar a um ponto, alguns são mais perto, outros são mais longe, onde a bolinha preta desaparece. Você não vê essa bolinha preta mais. Por quê? Pastor André, eu não consegui. Tá bom, tarefa de casa, você faz em casa agora, tá bom? Vamos prestar atenção para não distrair, né? Que isso é só uma ilustração. Então, vai chegar um ponto onde você não vai conseguir ver. Por que isso acontece? Porque tem um cruzamento, eu não sou oftalmologista, foi uma pessoa que entende que me explicou, porque no cruzamento, né, tem um momento em que os nossos nervos se cruzam, e aí você perde aquele campo de visão. Por isso que muitas vezes a gente está dirigindo,
De repente vem um carro e você fala, meu Deus, eu não vi esse carro, de onde veio? É justamente o ponto cego, né? Aquele momento que a gente perde a visão completa. Mas nós não temos somente pontos cegos físicos. Nós temos pontos cegos emocionais. Nós temos pontos cegos que refletem na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Por isso que muitas vezes nós convivemos com pessoas que são mulheres de Deus, homens de Deus, que leem a Bíblia, que vão para a igreja, que oram, mas é difícil convivência. Por quê? Porque aquela pessoa tem muitas áreas, muitas atitudes, muitos comportamentos, muitas maneiras de agir que ela não consegue perceber. Por que ela não consegue perceber? Porque é um ponto cego na nossa vida. E nós temos que entender que isso somos todos nós. Todos nós temos áreas que nós precisamos lidar. Áreas que as pessoas percebem, mas que a gente não percebe. Muitas vezes, nós não queremos ver essas áreas e não queremos lidar com essas áreas, muitas vezes inconscientemente. Nós não queremos mexer com isso. Por isso que muitas vezes nós não queremos lidar com os nossos pontos cegos. Eu vi uma pastora contando que ela foi fazer uma visita para a mãe dela que tem Alzheimer. A minha mãe tem Alzheimer também. E não é uma situação fácil. Aliás, é bem difícil. Mas essa pastora estava dizendo que a mãe dela estava numa casa de repouso. E ela foi lá visitar a mãe. E enquanto ela estava tentando conversar com a mãe, apareceu uma das outras senhoras que morava na casa também de repouso. E essa senhora, a Márcia, chegou lá e interrompeu, né, a pastora. Só que quando ela olhou, a Márcia estava de blusa, mas estava sem as calças. Não tinha nada embaixo. E ela falou, Márcia, você está sem as suas calças. A Márcia falou, não estou não. Não estou. Ela falou, Márcia, você está, você não tem as suas calças, Márcia. Você está sem calça. E a Márcia disse, eu estou de calça. Márcia, você não está, querida. Você está sem as suas calças. Você esqueceu de colocar as suas calças. Não esqueci. Eu estou de calças. Aí ela falou, Márcia, tudo bem, Márcia, você está de calça. Tá bom, Márcia, tá bom. Você está de calça. E às vezes a gente escuta essa história e fala, o que tem a ver comigo? Muito. Quantas vezes as pessoas nos alertam acerca de áreas das nossas vidas e nós achamos, isso não é para mim. Eu não tenho esse problema. Eu não sou assim. Olha para você primeiro. Eu estou de calças. E a pessoa fala assim, tá bom, chega, tá bom, não vou falar mais. Não quer ouvir, tudo bem. Você está sem calça. Eu não estou. Eu estou de calça. Tá bom. Tudo bem. Você está de calça. Né? Quantas vezes isso acontece conosco? Mas nós precisamos encarar e pensar na possibilidade. Será que isso não é um ponto cego na minha vida? E isso está impedindo de eu crescer? Tem a possibilidade de ela estar certa e eu estar errada. São 50% de chance dela estar certa e eu estar errada. Pode ser que ela esteja errada e eu esteja certo? Pode. Mas tem 50% de chance de estar errado. Então, eu tenho que levar em conta essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade de eu estar errado. Uma vez eu evangelizando um médico, e assim, a gente bem próximo, né? E tudo, então eu tinha liberdade de falar as coisas para ele. E eu falei para ele sobre Jesus e tal, e ele falou, Andréia, pode ser que você esteja errado e eu esteja certo. Pode ser que isso que você está falando não seja verdade. Claro que eu sabia que o que eu estava falando, porque os fatos da Bíblia e toda a história, né, e tudo, o meu relacionamento com Deus, eu sabia que eu estava falando era 100% certo. Mas eu falei para ele, doutor, o senhor é um homem muito inteligente. Ele já ficou todo cheio, né, que ele é mesmo. Eu falei assim, tem 50% de chance de eu estar certo e o senhor está errado? Tem 50% de chance do senhor estar certo e eu estar errada?
Mas eu vou servir o Senhor e eu não vou perder nada. Vou servir Jesus e não vou perder nada. Agora, se chegar lá do outro lado e eu tiver certo, o Senhor está errado. São 50% de chance. O Senhor é um homem inteligente. 50% de chance é um risco muito alto. E ele ficou me olhando, realmente, 50% de chance é um risco muito alto. Né? E ele ficou, e tal. Não, eu acredito na Bíblia e tal, né? E tudo. Mas, nas áreas que nós precisamos de mudança, tem 50% de chance de realmente o que aquela pessoa está dizendo ser verdade e você está fazendo algo errado. Então, nós temos que considerar. Considerar. Por quê? Porque nós queremos ver crescimento na nossa vida. Eu não posso ser a mesma Andréa de 2021, de 2022. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que crescer. Deus espera que eu cresça. Nós, como pais, nós olhamos para os nossos filhos e nós nos alegramos vê-los crescer, não é verdade? Qual é o pai que o filho não cresce e fica alegre? Não. O nosso intuito, a nossa alegria é ver um crescimento, um desenvolvimento. Nossa, ele comia de colher e colocava, ele comia com a mão e passava a comida toda na cara. Agora ele já come de colher, agora ele já come de garfo, agora ele já escolhe a comida, ele já sabe. Houve um crescimento. Deus espera que a gente cresça também. E não tem crescimento sem mudança. Não tem mudança sem perdas. Vai ter áreas que eu vou precisar de deixar para trás. Os meus direitos, né? Não tem perdas sem choro. E não tem choro sem dor. Para nós crescermos, vai doer. Já viu aquelas pessoas que crescem bastante e elas têm fisicamente dores no corpo? A dor de crescimento, né? Um dos nossos filhos cresceu muito e ele tinha muita dor na perna. Ele falava, vai mamãe, então eu ia lá e massageava a perna dele. Por quê? Porque ele estava crescendo, né? Crescendo. E Deus espera que haja um crescimento, uma mudança na nossa vida. Você tem percebido mudanças na sua vida? Ou você é a mesma pessoa? Ah, eu converti, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, mas continua a mesma coisa? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Tem um ditado que diz assim, ó. Anda como pato, cheira como pato, tem pena de pato, tem bico de pato. Pode ser pato, minha filha. Pode ser pato. Considere, né? Tem alguma coisa errada. Às vezes nós não consideramos. Você está servindo Jesus e não mudou nada. Alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está errado. Temos que crescer, mudar. Mudanças são necessárias. Fale comigo. Mudanças são necessárias. Tudo está em mudança. Você sabia que nós estarmos aqui, está acontecendo uma mudança? Quando você olha para o lado, quando você escuta o que eu estou falando, quando você, né, assim, sentou, tudo isso já você sofreu uma mudança. Tudo no mundo está em constante mudanças. Até as coisas inanimadas estão em mudança. Essa madeira, esse púlpito, no momento que eu toco, no momento que eu chego perto, no momento que eu coloquei algo, está mudando aqui. Se eu tivesse uma máquina, você ia perceber a mudança dentro disso que é matéria, né? Os átomos, os nêutrons, os prótons, está tudo mudando aqui. Né? Sofrendo a influência do ar, do quente. Tudo está em mudança. Deus espera que a nossa vida também esteja em constante mudanças, né? Romanos 8, 28 fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quantas coisas? Todas. Deus quer usar todas as coisas para cooperar para o nosso bem, para a nossa mudança. Todas as coisas incluem as nossas circunstâncias,
as nossas decisões, os nossos fracassos, as nossas más atitudes, mesmo as coisas negativas, Deus quer usar para que aquilo coopere para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente sofra esse processo de mudança. Todas as coisas cooperam para o bem. Tem coisas que são ruins, mas Deus quer usar aquelas coisas ruins para cooperar para o bem. O Covid foi uma coisa boa? Não, foi uma coisa horrível, terrível. Mas Deus quer cooperar aquilo para o bem. Como nós lidamos com as coisas, como nós valorizamos as coisas, como nós entendemos que nós não temos segurança em absolutamente nada. Nada nesse mundo nos dá segurança. Nem que você tenha dinheiro no banco, aquilo não é segurança. Porque de repente o governo vai dizer, tomara que não, em nome de Jesus, eu preciso desse dinheiro e aquilo que era a sua segurança. Ai, mas eu tenho uma casa. Mas isso não é segurança. Nada, nada, absolutamente nada, nos dá segurança. A única coisa que nos dá segurança é Deus. E Deus quer usar todas as coisas, mesmo as coisas ruins, para transformar em algo bom. Eu já vi pessoas, que falam que elas eram uma pessoa antes de ter câncer e outra pessoa depois que tiveram câncer. Elas começam a ver a vida de maneira totalmente diferente. Elas passam a ser pessoas diferentes. Por quê? Porque Deus pegou uma coisa que era ruim e está cooperando, ou quer cooperar para o bem. É igual um bolo. Bolo é gostoso? Em geral, sim. Mas os ingredientes do bolo são gostosos? Você já comeu uma xícara de trigo? Você já comeu uma xícara de manteiga? Você já instalou um ovo cru e abriu ploc dentro da sua boca? Você já pegou uma colher de fermento e meteu dentro da boca? Não são coisas boas. Mas alguém pegou todas aquelas coisas e fez algo bom. Deus quer pegar todas as coisas que acontecem conosco, mesmo as nossas dificuldades, mesmo as nossas tristezas, mesmo os nossos desapontamentos, mesmo todas aquelas coisas e transformar aquilo em coisa boa. Para quê? Para que haja um crescimento nas nossas vidas, para que a gente se torne pessoas cada vez melhores. A Bíblia é um livro de transformação, onde nós vemos pessoas sendo transformadas. A minha vida, eu olho para a minha vida e eu vejo transformação. Ainda tem muitas áreas que eu penso, Senhor, não acredito. Eu ainda estou fazendo isso. Senhor, que coisa, guarda o meu coração. Muitas áreas que precisam ser transformadas. E a Bíblia fala acerca de 2 tipos de pessoas. E nós vamos nos achar nessas pessoas aí. Vamos lá em Gálatas 5:22 e vamos ver o que a palavra de Deus fala acerca desses 2 tipos de pessoas. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Você fala, não sei nem o que é isso. Abre o dicionário, não agora, mas procura em casa. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha só. Deus está mostrando que aqueles que são de Cristo Jesus vão produzir, através de uma intimidade com o Espírito Santo, mas não somente intimidade com o Espírito Santo, através das suas escolhas. Por quê? Porque o Espírito Santo vai revelar determinadas áreas das nossas vidas, se nós não estamos praticando isso, e nós vamos escolher o que nós vamos fazer diante dessa verdade. E aí a Bíblia fala de um outro tipo de pessoa que está no Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual,
Peraí, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu leio a minha Bíblia, eu vou para a igreja, mas eu ainda pratico imoralidade sexual. Eu ainda sou viciada na pornografia, na internet. Será que Deus quer que entre ano e saia ano e a gente continue com essas mesmas práticas? Não. Ele quer que a gente se torne uma pessoa melhor. E nós vamos ver como é que eu posso, então, melhorar, sair dessas práticas, me tornar uma pessoa que está crescendo de glória em glória, mais parecidas com Jesus. E todos nós estamos em algum nível. Eu sempre penso que nós, a igreja, as pessoas, é como se fosse uma grande construção. Nessa grande construção, existe o buraco, existem as pedras, existem os tijolos que vão começar a construção, existem as paredes que já estão mais adiantadas, existem as paredes que estão rebocadas. E nós temos que ter misericórdia, porque às vezes a gente quer exigir uma parede que está rebocada de um que está começando agora, que só é alicerce e está lá debaixo do buraco. Todos nós estamos num processo, mas tem que estar crescendo. Eu não posso passar minha vida toda sendo tijolo de buraco. Eu vou crescer. Eu vou melhorar. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se eu continuo, entra ano, sai ano, integrei a minha vida para Jesus e continuo sendo tijolo de buraco, alguma coisa está errada. Aí a Bíblia fala que é o outro tipo de pessoa que são. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Não, idolatria não, pastor André, isso aí já passou faz muito tempo. Essa parte de idolatria, isso aí eu tenho certeza que eu não sou. Será? Quantas vezes nós idolatramos pessoas ou coisas? Eu já vi pessoas falando assim: ai, se aquela pessoa terminar comigo, a minha vida acabou. Peraí. Você idolatra aquela pessoa é tudo para você, né? Ou às vezes a pessoa idolatra coisas. Briga, né? Vai no pau por causa de uma coisa, de um objeto. Tem gente que até mata outro por causa de um objeto. Por quê? Porque aquilo é tudo para aquela pessoa. Idolatria. Feitiçaria. Não, feiticeira, isso aí eu não tenho problema não. Feitiçaria não. Idolatria talvez, até me percebi agora. Feitiçaria não. Já viu aquela crente que fala assim: Deus é justo. Deus é justo. Vai acontecer uma desgraça na vida daquela pessoa para ela se tocar. Ei, feiticeira. Né? A pessoa fica desejando, orando até. Gente, há muitos anos atrás foi interessante. O Eibe estava numa cidade, né, pregando, a gente já era casado. E aí uma moça, que era uma moça de Santarém, que mudou para essa cidade, ela estava lá nessa igreja, eu não estava, né? E ela gostava do Eibe. Aí ela chegou para o Eibe e falou assim: oi, pastor Eibe. Aí ele: oi, irmã, tudo bem? Ela: tudo bem. Aí ela falou assim: como que está seu casamento? Ele falou: está uma maravilha, está uma bênção. Ela falou: não acredito. Não acredito, porque eu estou jejuando e orando para esse casamento acabar. Crente. Aí ela estava com a Bíblia na mão, né? Com a Bíblia na mão, falando com ele. Aí ele falou assim: irmão, o que é isso na sua mão? Ela falou: a Bíblia, a palavra de Deus. Ele falou: então vai seguir ela. E saiu. Né? Vai obedecer a palavra. Imagina, crente orando, jejuando para acabar o casamento do outro. Olha aí, né? Feitiçaria, inimizades. Você tem inimizades com alguém? Graças a Deus que passou, mas na época da política era inimizade para cá, briga para lá, briga para cá, sai do grupo, esculhamba um. Meu Deus! Que isso? Inimizades. Rixas. Né? Rixas.
Um fica brigando com o outro. Na família, ninguém te convida, porque tu chega lá e tu bagunça coisa, e fala da cunhada, e da sogra, e não sei o quê, e babá, e é aquela confusão na família. Gente, e diz que é crente. Pelo amor de Deus, nem diz que tu é crente. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que eu digo que eu tenho Jesus e fico brigando no trabalho? Trazendo confusão, negócio de conversinha para cá, que a outra te disse isso, que não sei mais o quê, querendo destruir para pegar o trabalho da outra. Gente, isso não pode acontecer no nosso meio. Se isso acontecia antes, no passado com você, não. Agora não. Em nome de Jesus. Nós somos homens e mulheres diferentes. Ciúmes, iras. Aquele maridão, crente, líder, chega em casa, chuta a porta, grita. Não olha para o lado, não olha, por favor. Eu vi uma querer olhar e quando eu falei, ela virou. Como é que pode uma coisa dessa? E a mulher? Pastor, é porque eu estou nos meus dias terríveis. E o que os outros têm com isso? Pastor, é porque é muito difícil. Eu também sou mulher, minha filha. Mas não é por isso que a gente vai ficar descontrolada. Né? Pastor, é porque estou na menopausa, mete a cabeça dentro do gelo, minha filha, mas não desconta nos outros. Né? A Bíblia fala. Será que naquela época também não tinha isso? Claro que tinha. Mas fala, rixas, ciúmes, iras. Você sabia que gritaria é pecado? Ah, não, pelo amor de Jesus. Agora essa? A Bíblia fala, longe de você toda gritaria. É pecado. Gritar é pecado, ficar gritando, neurastênica. Grita para cá, grita para lá. Uma vez um irmão disse assim, pastor, a minha esposa, quando eu chego em casa, ela fica histórica. Aí o pastor falou assim, não, irmão, não é histórica, é histérica. Não, pastor, é histórica mesmo, ela lembra de tudo, e que eu fiz isso, e aquilo, e mais aquilo. Tudo bem, quando você converteu era uma coisa, mas nós temos que mudar. Amém, irmãs? Amém. Amém, irmãos? Amém. Né? Aleluia. E as mulheres dizem, amém. Aleluia. Né? Discórdias, divisões, facções, inveja. Amor, você viu que a vizinha comprou? Está de carro novo. Não sei. E olha o nosso. Essa velheira aí, faz alguma coisa, homem. Né? Mas o que eu vou fazer? Faz, trabalha, não está vendo? O marido dela sai cedo da manhã. Olha a inveja. Cuidado. Bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como o apóstolo está nos alertando. Nós praticávamos isso, mas nossa vida tem que estar mudando. Tem que estar num processo de transformação, de mudança. Temos que crescer cada vez mais. Quando, pastor André, que eu vou mudar? Eu acho muito interessante a história de Moisés e Faraó. Moisés está descendo as pragas lá. E ele desceu uma praga que era rã. Rã na panela, rã no quarto, rã na sala. Aonde o faraó andava tinha rã. Aí o faraó chama Moisés. Fala assim, Moisés, eu não aguento mais, tira essas rãs. Acaba com essas pragas. Aí Moisés pergunta assim, quando você quer que eu faça isso? Aí o faraó diz assim, amanhã. Amanhã? Peraí. Você vai dormir mais uma noite com as rãs? Você vai pisar em rã? A rã vai estar no seu prato, na panela, na comida. Amanhã? Quantas vezes nós recebemos uma palavra, sabemos que nós precisamos de transformação e a gente fala, amanhã. Amanhã eu ligo para pedir perdão para fulana. Amanhã eu conserto com meu marido.
Amanhã. Eu lembro, né, quando eu lutando, né, não, eu tenho que fazer academia, meu Deus. Ai, Senhor, quando eu me abaixo, me dói meu joelho. Eu preciso, mas eu vou começar segunda-feira em nome de Jesus. Eu começo. Até que eu falei, sabe o quê? Eu vou começar agora. Pulei, olhei um aplicativo que eu tenho no meu celular, que tem assim, exercício, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, aí tem o robozinho fazendo, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer os 10 minutos. Mas, pastora, 10 minutos já era alguma coisa. Né? Eu vou ser fiel nos 10, depois Deus vai me fazer fiel nos 15, depois nos 20. Mas eu não vou esperar para amanhã, para segunda-feira. Eu vou fazer agora. Eu decido, eu vou ser uma mulher de Deus agora. Eu vou cultuar a Deus agora. Eu vou me levantar para louvar o Senhor agora. Eu não vou esperar para amanhã. Eu não vou esperar para amanhã para falar de Jesus. Eu não vou esperar para amanhã para levar pessoas para a igreja. Vai ser agora. Eu vou ser agora. Não seja que nem um faraó. Deus quer ver transformação. Decida, não é para amanhã, é agora. Tem áreas na minha vida que eu preciso de mudar. Pastor André, eu me identifiquei, realmente. Eu tenho inimizade com fulano, com ciclano, com ciclana. Faça uma lista. E já começa hoje, ligando, pedindo perdão, se reconciliando. Que haja transformação. Ou nós somos construtoras ou destruidoras. Ou nós estamos construindo ou destruindo. Não tem como eu construir destruindo. Ou eu sou um, ou eu sou outro. Você é uma construtora? Você é um construtor? As pessoas que chegam perto de você se tornam pessoas melhores? Ou piores? Já viu aquela irmã, coitadinha, ela está pensando, o que eu vou ganhar dinheiro, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro. E ela pensa, eu vou fazer trufa. Gente, Boa Vista tão quente, eu acho que trufa de maracujá vai ser uma bênção aqui, eu vender. Aí ela chega com a outra, que não é uma consultora, e fala assim, irmã, estou pensando, está chegando a Páscoa, acho que eu vou fazer umas trufas para vender. Aí a destruidora fala assim, trufa? Vixe, não dá não. Olha, eu conheço uma pessoa que entrou nesse negócio de trufa, menina, terrível. Ela está pagando conta até hoje. Ela comprou esse equipamento, chocolate não foi bom. Menina, horrível, não dá certo. Não dá certo. E também com esse calor, é capaz da tua trufa até derreter. A pessoa estava tão animada, ela sai tão desanimada. Por quê? Porque aquela destruidora ou aquele destruidor destruiu os sonhos daquela pessoa. Ai, pastor André, mas tem pessoas que têm umas ideias que a gente sabe que não vai dar certo. Então, quando você vai aconselhar que você sabe uma ideia que vai dar certo, mostra aquela ideia que vai dar certo, mas não destrói a coitada, a única ideia que ela tem. Né? Nós temos que ajudar as pessoas. Conviver com você é fácil ou é difícil? Quando você não sabe se é fácil ou é difícil, faça uma pesquisa de campo. Sabe como é fazer uma pesquisa de campo? Comece a ver o que as pessoas falam acerca de você. Se você chega em casa e a sua mãe fala assim, meu filho, mas tu é difícil, viu? Comece a pensar, por que a minha mãe falou isso? Ou uma amiga fala assim, gente, tu é super gente boa, mas Deus me livre de ser tua inimiga. Por quê? Tenha consciência e pense, será que isso não é um ponto cego na minha vida? Será que não tem áreas que eu não estou conseguindo ver? Será que não é aquilo que a pastora Andréa falou? Anda como pato, tem pena de pato, bico de pato, cheiro de pato. Será que não é pato, meu Deus? Talvez tenha áreas na minha vida que eu não estou conseguindo ver. Por que as pessoas falam isso de mim? Por que a minha mãe fala que é difícil de conviver comigo? Por que meu marido diz, mulher, tu não é fácil, viu? Tu não é fácil. Por que eu não sou fácil? Por que eles estão falando isso de mim? Por que eu não consigo fazer amizade com as pessoas? Você tem que parar e começar a pensar. Gente, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu oro, leio minha Bíblia. Mas por que todo mundo se afasta de mim? Eu lembro uma vez uma irmã, que o filho dela já é casado hoje, mas o filho dela estava procurando, né, alguém para casar e tal. E ela, meu filho, olha essa, olha aquela. Aí eu encontrei com ela.
e ela estava muito animada sobre uma irmã que era de um lugar mais distante, mas era uma pessoa que ela conhecia os pais, e falou assim, Andreia, todo mundo fala que essa menina é tão legal, tão legal. Eu convidei ela para passar o Natal lá em casa, porque quem sabe ela e o meu filho, né? Assim, ele não começa a gostar dela e tal. Aí passou um tempo, eu não tinha mais ouvido nada. Aí encontrei com ela, eu falei assim, e aí? Que tal? Aquela fulana deu certo. Ela falou, Andreia do céu. Eu falei, o que foi? Ela falou, Deus me livre. Aquela menina fala demais. Andréia não parava de falar, nem eu aguentava, nem minha filha aguentava. E eu pensei, Deus me livre, coitado do meu filho. Não, Andréia, ela fala, tudo ela tem uma história, tudo ela conta. Quando ela falou isso, eu fiquei olhando para ela, eu pensei, meu Deus, eu gosto de falar, Senhor. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, ixi, será que eu também não sou assim? Falei, Senhor, vou me policiar. Vou falar menos, Senhor. Será que eu também não sou? Olha, eu pensei, será que não tem esse ponto cego na minha vida que eu não estou conseguindo ver, meu Deus? Será que as pessoas não, quando eu chego, elas pensam, graças a Deus foi embora. Ai, meu Deus, misericórdia, fala demais. E eu comecei a me policiar. Pensando, não, meu Deus, eu não posso. Né? Porque pode ser que seja um ponto cego. Pode ser que seja cheira a pato, ou anda como pato, tem pena de pato. Pode ser pato, minha filha. E eu não estou conseguindo ver. Né? Então, preste atenção. É fácil conviver com você? Sabe aquele tipo de pessoa que começa um relacionamento, passa 2 meses, termina, começa outro. Passa 2 meses, termina, começa outro. E você fala, meu Deus, o que acontece com isso? Com essa mulher? Por que ninguém quer a coitada, meu Deus? O que está acontecendo? Desconfie, tem alguma coisa errada. Pode ser pato, minha filha. Tem alguma coisa errada. Já viu aquela pessoa que ela começa a trabalhar, passa uma semana no emprego, é demitida. Outra é demitida. Você fala, perdeu o emprego, irmão? Pastora, olha, todo mundo é macumbeiro no meu emprego. Eu chego lá, é uma opressão terrível. Pastora, é uma perseguição religiosa. Espera aí, todo emprego, todo mundo é macumbeiro? Meu filho, você é luz. Alguma coisa está errada. Às vezes é algo que nós não estamos conseguindo ver. Às vezes você não é aquele trabalhador que você achava que era. Às vezes você não é pontual. Às vezes você fica dando desculpa, porque choveu, porque não sei o quê. Cheguei atrasado, porque o pneu da bicicleta furou, porque não sei o quê, porque o carro, olha, o trânsito estava horrível. Meninas, Boa Vista está crescendo demais o trânsito, ficou ruim, e isso e aquilo, e perdeu o emprego. Porque não é pontual. Então, às vezes, nós temos que desconfiar. Será que não tem áreas na minha vida que tem pontos cegos que eu não estou conseguindo ver? E muitas vezes, sabe qual algumas das razões que nós não queremos ver os pontos cegos? Nós não queremos ver? Muitas vezes é por causa de dor. Por quê? Porque dói reconhecer que eu não sou aquela Coca-Cola que eu achava. Aliás, ninguém mais nem bebe Coca-Cola, né? O suco de caju que eu achava. Às vezes eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. Né? E é difícil, dói. Então eu prefiro não lidar com aquilo. Quando as pessoas falam que elas percebem esse determinado comportamento na minha vida, essas determinadas atitudes, eu não quero lidar com aquilo. Por quê? Porque dói. Então eu fico dando desculpa. É por causa do fulano, é por causa da ciclana, é porque é um complô na minha vida. Espera aí. Às vezes eu preciso encarar e perceber. Eu preciso de transformação nessa área. Talvez tenha áreas na minha vida que precisa de mudança. Segunda razão, porque muitas vezes nós não encaramos os pontos cegos. Orgulho. Orgulho. Você já viu aquela pessoa? Quando vem de fora e fala assim, eu vou te dar uma crítica construtiva. Você aceita. Mas quando é alguém de perto, quando é um filho, marido ou amiga, a pessoa vem falar alguma coisa de você, né? Fala assim, olha, fulana, você tem esse comportamento, você sempre faz isso. Eu? Eu? Minha filha, vai olhar para você primeiro. Vai tirar a trave do teu olho para vir falar do cisco do meu. Tu já te olhou no espelho?
falar de mim. Orgulho. Considere o que aquela pessoa está falando. Talvez tenha 50% de chance dela estar certa. E você está errada. Talvez você realmente tenha esse problema e precise encarar isso. Então, muitas vezes, o orgulho não nos permite sermos tratados e lidar com esses pontos cegos na nossa vida. Outra razão porque muitas vezes nós não lidamos, medo. Nós temos medo. Já viu aquela pessoa que você vai chamar atenção ou falar alguma coisa, ela fala, não quero escutar, lá. Não quero escutar, não vou escutar. Eu não aceito isso que você está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes nós temos medo de lidar com situações que nós não estamos acostumados. É fácil continuar do jeito que a gente está. É difícil mudar. É difícil encarar as coisas. Então, muitas vezes, por medo, nós não queremos lidar com os pontos cegos. Outra razão porque muitas vezes nós não queremos lidar com pontos cegos, preguiça. Preguiça é outra coisa que leva a gente não lidar com os pontos cegos. Eu não quero mudar. Vamos mudar de assunto? Sabe, você veio falar isso para mim, mas eu não quero nem ouvir isso aí que você está falando. Muda de assunto, gente, eu não aguento mais escutar isso. Escuta, minha querida. Escuta, meu querido. Pode ser que aquela pessoa tenha algo, alguma coisa para contribuir. Né? Preguiça, é muito fácil você estar do jeito que está. E estar acomodado. Não vou mudar. Teimosia é outra razão que muitas vezes nós não lidamos com os pontos cegos. Já viu aquela pessoa que a mulher vai falar para o marido, amor, mas você não pode fazer isso. Amor, você está fazendo... Olha aqui, quando tu casou comigo, eu já era assim. Eu já não era assim? Era, mas amor, olha, eu não vou mudar e pronto. A minha mãe era assim, o meu pai era assim, a minha família toda é assim, eu vou continuar assim e ponto, acabou-se. Não vou mudar, pronto. Tu casou comigo, eu já era assim. Eu já era assim. Então eu não vou mudar. Não vou mudar. Tu comeu a carne, agora tu vai roer o osso. Eu não vou mudar. Tem gente que se separa, briga com a família, porque é teimoso e eu não mudo e vai ser assim, pronto. Por quê, gente? Por que você não pode mudar? Se Deus espera que a gente mude, se isso vai me fazer uma pessoa melhor. Por quê? Por que eu sou teimoso? Né? Não vou mudar. Outra razão, porque muitas vezes nós não queremos encarar os nossos pontos cegos. Traumas. Traumas muitas vezes fazem a gente não querer encarar comportamentos, atitudes, maneiras de agir. Por quê? Porque nós sofremos um trauma. Alguém gritou conosco, ou houve uma coisa mais séria, um estrupo, um assédio, ou alguma coisa. E às vezes a pessoa não quer lidar com aquilo, e muitas vezes ela usa aquilo como desculpa, como escudo. Já vi muitas mulheres que às vezes não têm um bom relacionamento com o marido e falam assim, não, pastora, é porque eu sofri um trauma. Quando eu era criança, eu fui abusada. Sim, aí você vai punir o seu marido por causa disso? Então, lida com aquele trauma. Lida com aquela situação para que vocês tenham um relacionamento saudável. Ou um homem, né? Ai, pastor, eu tinha uma mãe muito dominante, muito abusadora, ou muito isso, ou muito aquilo. E às vezes a mulher vai querer dar uma sugestão, cala a boca, não quero ouvir. Mas por quê? Pastora, a minha mãe era desse jeito, uma sargentona. Eu nunca queria uma mulher como essa. Mas por causa disso você vai punir a sua mulher? Por causa disso você vai agir dessa maneira com a sua mulher? Quando Deus colocou vocês para andarem em harmonia, um ajudando o outro? Então, lida com esse trauma. Né? Encara essa área na sua vida. Por quê? Porque às vezes se tornou um ponto cego, que muitas vezes você não quer lidar, porque traz dor em você, mas precisa ser lidado. Para quê? Para nos tornar pessoas melhores. Cada vez mais melhores. Né? Então tá, diante de tudo isso, você está dizendo, tudo bem, eu me percebi em várias coisas que você está fazendo. Como é que eu faço para mudar? 5 chaves. Primeiro, ore pedindo a Deus com sinceridade de coração para que Ele abra os seus olhos. Anota esse versículo aí, Salmo 19, de 12 a 14. O salmista está falando, Senhor,
Quem é que faz eu reconhecer os meus erros? As coisas que eu não consigo ver. É o Senhor. E Deus vai te mostrar. Eu tenho certeza que já nessa palavra, você está pensando de várias áreas da sua vida. Já é Deus te mostrando, te falando, né? Ore pedindo, Deus me mostra. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero ser a mesma que eu era em 2020, 2021, em 2022. Eu quero ser uma pessoa melhor. Ore pedindo a Deus para que Ele te mostre. Segunda coisa, peça ajuda de outras pessoas. Peça para outras pessoas te ajudarem. Compartilhe com o seu discipulador, com alguém, com a mãe. Pergunta, mãe, quais são as áreas que a senhora acha que eu preciso mudar? Minha filha, tu não é fácil nisso. Minha filha, tu é bagunceira. Minha filha, tu tem que ser mais isso. Minha filha, ouça, tenha um coração aberto para ouvir o que as pessoas dizem acerca de você. Leve em conta. Peça oração. Terceira, comece a declarar quem você é em Cristo Jesus. Pega aquela lista de Gálatas 5:22 e começa a declarar. Eu sou o amor de Deus. Mas pastor, eu não agi em amor. Aí você vai para o quinta chave. Peça perdão quando não agir de acordo com o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que você é o amor. Eu não agi com amor. Então peça perdão. Ah, mas se eu pedir perdão vão me humilhar. Se humilha. Ai, pastora, mas eu errei. Tantas vezes, a Bíblia fala que é 70 vezes 7 que a gente tem que pedir perdão, né? Vá, passa um óleo de peroba na cara e vá lá de novo pedir perdão pelo mesmo erro. Talvez aquela pessoa que você está pedindo perdão vai falar, eu não aguento mais, tu só vive pedindo perdão e tu faz a mesma coisa todo o tempo. Você tem toda a razão, me perdoe. Lá vem com essa cara de santa aí, vem pedir perdão. É verdade, me perdoe. Para de hipocrisia. Você tem razão, me perdoe. Mas pastora, um comportamento se aloja em nós pela repetição. Fique pedindo perdão. Por quê? Até que vai cair a ficha e você vai entender, eu sou o amor de Deus. Eu não vou agir mais assim. Aí não vai precisar mais de pedir perdão. Mas errou? Peça perdão. Né? E o quinto último, receba pela fé a sua cura. Salmo 51, de 1 a 10. Marque aí. Receba o perdão pela sua cura. Tome posse. Eu vou ser transformado pela palavra de Deus. A Bíblia nos mostra, né, que Deus nos dá a escolha. Olha o que fala aqui. Era para mim até ter lido, mas eu vou terminar lendo essa passagem de Deuteronômio. Olha aqui o que fala. Que Deus nos dá Deuteronômio, que fala assim, 30, fala assim, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então, como resultado, vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Como que vai vir a bênção de Deus? Quando nós fazemos uma escolha de obedecer a palavra de Deus. Não está obedecendo? Siga aquelas chavezinhas, né? Confesse, peça perdão, tome posse da sua cura, mas não deixe os anos passar, onde você continua a mesma pessoa. Deus quer ver crescimento nas nossas vidas. E eu sei que o Espírito Santo vai nos incomodar, para que a gente se torne cada vez melhor, mais e mais parecidos com Jesus. Vamos fechar os olhos. Nós vamos pedir perdão, Espírito Santo, me perdoe. Às vezes que eu não tenho refletido, Senhor, Pai. Senhor, quando eu olho para a minha vida e eu vejo tantas áreas que precisam de um toque do Senhor.
tantas áreas que precisam ser mudadas. Quantas vezes eu fui alertado e eu não dei ouvido, ó Pai. Por justamente essas coisas que a pastora Andréa estava falando. Por medo, por orgulho, por preguiça. Mas eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me dê forças para que eu seja transformada cada dia de glória em glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.